uma alegria nós estarmos aqui começando, dando início a este acampamento mariano. Estamos no mês de março, mês de maio, mês de Nossa Senhora. Celebramos aí a grande festa do dia 13 de maio de Nossa Senhora. Então vamos fazer este aprofundamento, né, sobre a Virgem Maria. Estarei aqui, também estará conosco o Padre Paulo Ricardo, vai trabalhar amanhã, e está conosco também um convidado muito especial dos Estados Unidos, Dr. Scott Hahn, muito conhecido no Brasil, bastante conhecido, mais ainda nos Estados Unidos. Era um pastor presbiteriano, até mais ou menos seus 39 anos de idade, se converteu, foi batizado em 1986, e Dr. Scott Hahn hoje, eu considero um dos homens que mais entende de Sagrada Escritura, talvez, na igreja. Ele é doutorado em Sagrada Escritura pela Universidade da Pensilvânia, nos Estados Unidos, escreveu 37 livros. Eu tenho aqui até 4 livros que estão aqui já editados em português, tem inclusive aqui na Canção Nova. O primeiro livro que ele escreveu, contando a sua conversão, Todos os Caminhos Levam a Roma, a conversão dele, depois de 5 anos também, a conversão da sua esposa, Kimberly, que também era protestante, presbiteriano. E o que mais trabalhou na conversão do Dr. Scott Hahn foi a missa, que ele começou a assistir ainda como pastor protestante. E depois ele escreveu, inclusive, esse livro, O Banquete do Cordeiro. Ele diz aqui, a missa segundo um convertido. É realmente um livro extraordinário, que dá a nós uma visão da missa, à luz da Sagrada Escritura, principalmente à luz do Apocalipse, porque ele é especialista em Bíblia, mas de modo especial no Apocalipse. Então colocou isso. É um homem que abraçou a fé católica radicalmente. Escreveu esse livro também, Razões para Crer. Por que nós somos católicos? Qual é a razão da nossa fé, da nossa esperança, não é? As razões da nossa fé. E devotíssimo da Virgem Maria. Por isso que nós o convidamos para um acampamento mariano. E para mim é uma alegria muito grande ver que alguém que combatia a igreja pesadamente nas universidades americanas, hoje defende a igreja profundamente, e escreveu um livro sobre a Virgem Maria, Salve Santa Rainha. Isto mostra a devoção profunda que tem a Virgem Maria, e ele mesmo vai poder falar aqui nas suas pregações aqui nesse final de semana. Muito bem, eu vou nessa primeira pregação colocar aquilo que a igreja nos ensina assim mais fortemente sobre a Virgem Maria. A gente pode passar aí a vida inteira estudando sobre a Virgem Maria. São Luís de Montfort, lá naquele seu tratado da verdadeira devoção à Virgem Maria, São Luís de Montfort diz que Nossa Senhora é inesgotável. Ele diz por quê? Porque ela é plena de graças. O latim diz gratia plena, ave cheia de graça. Então ela é o paraíso do novo Adão. Houve um primeiro paraíso do primeiro Adão, não é? E por causa do pecado ele estragou a vida da humanidade. Mas houve um novo Adão, Jesus Cristo, e que teve um paraíso também. Esse paraíso foi o seio da Virgem Maria. Então evidentemente esse paraíso, novo paraíso que a Virgem Maria, pleno de graças, é inesgotável. A gente lê, quanto mais lê os livros de Mariologia, mais a gente aprende. Então vocês vão ver nessa minha pregação, nas pregações do Padre Paulo, do Dr. Scott Hahn, que é realmente uma coisa impressionante. Bem, eu gostaria de começar falando daquilo que a igreja coloca oficialmente sobre Nossa Senhora, que a igreja não tem dúvida. Inclusive, ela chama de dogmas. A palavra dogma quer dizer o quê? Quer dizer verdade.
a gente sabe que quando a igreja proclama um dogma, o Papa, ou então o Papa junto com algum concílio, então é uma verdade de fé que todo cristão tem que acreditar, tem que viver, ainda que não entenda, porque nós não entendemos os mistérios de Deus. A Santíssima Trindade é um dogma, é uma verdade, mas quem de nós entende? Ninguém. Santo Agostinho dizia: Deus não é para ser entendido, Deus é para ser adorado, né? E ele ainda dizia assim: se você entendesse Deus, esse Deus não seria verdadeiro, porque o Deus verdadeiro não cabe na nossa cabeça, é infinito, nossa cabeça é finita, não é? Então muitas vezes a gente não entende o dogma, mas a igreja, assistida pelo Espírito Santo, também com todos os seus estudos teológicos, a igreja chega numa certeza. Sobre Nossa Senhora, a igreja ensina 4 dogmas oficiais, além de outras verdades, né? Além de outras verdades, mas 4 a igreja coloca como assim o fundamento da Mariologia: a maternidade divina de Jesus, a Imaculada Conceição, a Assunção ao céu, né? E também a virgindade perpétua. Eu queria então explicar um pouco desses 4 dogmas, depois falar um pouco também de Nossa Senhora como mãe da igreja, nossa mãe, a intercessão de Nossa Senhora, a mediação de Nossa Senhora. Enfim, esse pano de fundo básico para todo esse nosso final de semana. A maior glória de Nossa Senhora foi ter sido escolhida por Deus para ser mãe de Deus, mãe do Verbo encarnado. É claro que o Verbo sempre existiu no seio do Pai. Deus não tem começo, ninguém criou Deus, Deus é incriado, Deus sempre existiu. O Pai, o Filho e o Espírito Santo sempre existiram, não tem começo e não tem fim. Isso quer dizer ser eterno. A criatura tem um começo, nós somos criaturas, fomos criados. O Verbo não é criado, o Espírito Santo não é criado, é Deus, sempre existiu. Por isso que no credo niceno-constantinopolitano, né, nós dizemos de Jesus: gerado, não criado. Ele é gerado desde toda a eternidade no seio do Pai, não é criado, porque criatura teve um começo, ele sempre existiu. Então não foi Nossa Senhora quem gerou o Verbo, Nossa Senhora gerou o Verbo encarnado, o Verbo feito homem. São Bernardo, doutor da igreja, dizia: o Verbo humanado, o Verbo feito homem. Mas esse Verbo feito homem é Deus, nasceu em forma humana sem deixar de ser Deus, mas é Deus. Então Maria se tornou mãe de Deus. O Catecismo da Igreja Católica diz assim, aí no parágrafo, eu gosto de ler porque o Catecismo é o documento oficial da igreja em termos de doutrina. Então o Catecismo da igreja, quando fala da escolha de Nossa Senhora, o Catecismo diz que Deus, desde toda a eternidade, Deus escolheu a Virgem Santíssima para ser a mãe do seu Filho. Está escrito aqui, olha: Deus enviou seu Filho, é o parágrafo 488, mas para formar-lhe um corpo, quis a livre cooperação de uma criatura. Por isso, desde toda a eternidade, veja que detalhe importante, desde toda a eternidade, Deus escolheu para ser a mãe do seu Filho, uma filha de Israel, uma jovem judia de Nazaré, na Galileia, uma virgem desposada com um varão chamado José, da casa de Davi, e o nome da virgem era Maria. Maria. São Luís de Montfort diz assim, que Deus reuniu todas as águas e deu o nome de mar, reuniu todas as graças e deu o nome de Maria, a plenitude das graças. Desde toda a eternidade, Deus já tinha escolhido Maria. Ela não existia ainda, a humanidade não existia, o mundo não tinha sido criado ainda, mas Deus já tinha escolhido. Por que Deus pode fazer assim? Porque para Deus
nós temos que entender que não existe para Deus passado, presente e futuro. Não, para Deus tudo é uma coisa só. Um teólogo chamado Karl Rahner diz assim: Deus é um instante que não passa. Entenderam? Então tudo que vai acontecer Deus já sabe. Tudo que aconteceu Deus sabe. Como se fosse tudo acontecendo aqui agora. Então, como Deus já sabia que a humanidade, para ser salva, precisava ter o Verbo feito homem, e ele precisava ter uma mãe para poder ser homem, porque um homem não nasce de uma bananeira, nasce de uma mulher. Então Deus escolheu a Virgem Maria, desde toda a eternidade. Está no Catecismo da Igreja, parágrafo 488. Os teólogos perguntam: por que Deus escolheu ela? Entre milhões e bilhões de mulheres que toda a humanidade teria, por que Deus escolheu ela? Essa virgem escondida lá em Nazaré, aquela cidadezinha que devia ter o que, 30, 40 famílias. Nossa Senhora responde no cântico dela do Magnífica: Ele olhou para a humildade da sua serva. Ele olhou para a pequenez da sua serva. Algumas traduções dizem pequenez. Os autores dizem que todas as mulheres de Israel tinham no fundo uma esperança: será que serei eu a mãe do Messias? E diz que a única que não tinha essa pretensão, que não se achava digna, era ela. Pois foi ela então que Deus escolheu, não é? Porque Jesus disse: aquele que se humilhar será exaltado, o que se exaltar será humilhado. E por que Deus olhou para a pequenez, a humildade de Maria? Os teólogos também explicam: porque o mundo se perdeu por causa da soberba de Adão e Eva. Eles quiseram ser Deus, não aceitaram simplesmente ser criatura, como os anjos maus também quiseram ser Deus. Não foi essa a tentação que a serpente soprou no ouvido de Eva? A serpente chegou para Eva e disse: olha, o Senhor Deus disse que você não pode comer dessa fruta. A gente sabe que essa fruta é simbólico, né? É alegórico. Esse Deus, Ele é um Deus mau. Ele não quer que você coma essa fruta, porque Ele sabe que o dia que você comer essa fruta, os seus olhos vão se abrir e você vai ser como Deus. E Eva acreditou, por causa da soberba: eu quero ser Deus. É o pecado original. O homem hoje, o que o homem quer hoje, gente? O homem quer ser Deus. O homem quer manipular a vida, não quer? Quer fazer uma opção de coisas que a igreja diz que está errado fazer. Fazer aí bebê de proveta, fazer aí inseminação artificial, fazer manipulação de embriões, de modo que a pessoa vai numa clínica de fertilização, compra um filho, paga 30, 40 mil dólares, por exemplo, nos Estados Unidos. Olha, eu quero gerar em mim uma criança que tenha olhos azuis, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Quer dizer, virou comércio, virou negócio. É o homem assumindo o lugar de Deus. Ele quer antecipar a morte pela eutanásia. Então a gente sabe que mais ou menos 4, 5 mil pessoas são eutanasiadas hoje nos países onde a eutanásia é autorizada, na Bélgica, na Holanda. E está fazendo agora o suicídio assistido. Eu quero morrer. Então vai lá, sobe lá no 15º andar de um prédio lá na Suíça, e depois desce já morto. É morto assistidamente. Quer dizer, o homem está se tornando o dono da vida, o senhor da vida. Quer dizer, ele quer ser Deus. É o pecado original. É aquilo que a serpente diz para Eva: come essa fruta e seus olhos vão se abrir, você vai ser como Deus. Agora você vai entender o que é essa fruta. Esta fruta significa simbolicamente o homem não tocar naquilo que é de Deus. A vida pertence a Deus, você não pode tocar na vida, porque você não tem capacidade de gerar a vida, e você não tem capacidade de tirar a vida, destruir a vida. Só o Criador.
Então, quando Deus diz para Adão e Eva, não coma da fruta, está dizendo, obedeça as minhas leis, obedeça os meus mandamentos, e você vai ser feliz. E o catecismo da igreja diz que se o homem não tivesse pecado, se Adão e Eva não tivessem desobedecido a Deus no paraíso, o homem não morreria, não perderia os chamados dons preternaturais, o dom de não morrer, de não sofrer, de não ter angústia, de não ter desespero, de não ter nada disso, de não haver separação entre o homem e a mulher no casamento, não haver brigas, não haver divórcio, não haver nada, não haveria o mal. São Paulo fala claro, Romanos 6,13, o salário do pecado é a morte. É por aí que o demônio introduziu a morte no mundo. O livro da sabedoria diz bem claro, né? Lá no capítulo 1, versículo 22, 23. Deus criou o homem para a imortalidade. Foi por inveja do demônio que a morte entrou no mundo. Ele ficou com inveja do homem e da mulher criado no paraíso, na comunhão com Deus. Ele já tinha rompido com Deus, então ele foi envenenar o coração do homem e da mulher. Mas o homem e a mulher tiveram culpa, porque pecaram por soberba, porque não quiseram obedecer a Deus, e na desobediência a Deus, os nossos pecados geraram a toda a humanidade essa descendência então decaída que somos nós. Então Deus, para trazer a salvação, Deus escolheu uma mulher que fosse uma nova Eva. Se a primeira Eva foi soberba, a segunda Eva tinha que ser humilde, a mais humilde. Então Deus escolheu Maria. Essa é uma das explicações que os teólogos dão, né? Ele olhou para a pequenez da sua serva. Um exemplo para nós de todos de humildade, exemplo de nós sermos diante de Deus pequenos, oferecer a Deus o nosso nada. Quando a gente oferece a Deus o nosso nada, Deus faz muito em cima da gente, como fez em Maria. Maria ofereceu o nada dela para Deus. Eis aqui a serva. Serva quer dizer escrava. Maria sabia o que significava escrava. Escrava significava não ter direito à própria vida. Um escravo valia 30 moedas de prata. O dono do escravo podia matá-lo, vendê-lo. Era um nada. O cristianismo foi que deu vida aos escravos. Quando o cristianismo chegou a Roma e disse, não, você não é escravo, não, você é um filho de Deus. Por isso que muitos e muitos escravos se converteram ao cristianismo. Inclusive muitos foram até mártires, como Santa Felicidade, que morreu junto com Santa Perpétua, era escrava, porque o cristianismo deu vida ao escravo. Então Nossa Senhora se comparava a uma escrava. Faça-se em mim o que for da tua vontade. Por quê? Porque o escravo fazia tudo que o Senhor queria. E aí então Deus escolheu Maria para ser a mãe do Redentor. E é muito interessante que quando Nossa Senhora foi visitar Santa Isabel, né, que o anjo disse a ela, a sua prima Santa Isabel, na sua velhice concebeu. Maria ficou preocupada e foi ajudar a sua prima, lá numa cidadezinha na região da Judéia, chamada Aincarém. E que bonito, né? O evangelista São Lucas narra quando Nossa Senhora saudou Isabel. Exatamente, ela disse para Isabel, Shalom. Shalom, shalom para o judeu é paz, felicidade, alegria, bem-estar, shalom. Isabel levou um susto, porque o menino que estava no seio dela estremeceu. E por que João Batista estremeceu? Porque ele estava diante de Jesus no seio da Virgem Maria. Foi o primeiro encontro dos dois. Aquele que Deus escolheu para ser o precursor e aquele que era o Salvador. E Isabel, diz São Lucas, cheia do Espírito Santo, disse, cheia do Espírito Santo, a que devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. A primeira que anunciou ao mundo, inspirada pelo Espírito Santo, que Maria era a mãe de Deus, foi Isabel.
Porque o judeu não dizia para ninguém essa expressão Senhor. Senhor era usado só para Deus. Eles não usavam a palavra Javé, nós sabemos. Usavam o substantivo Adonai, que quer dizer meu Senhor. Então Isabel diz para Maria: aqui devo a honra de receber a visita da mãe do meu Senhor. Você é cheia de graça, o Senhor está contigo, bendito é o fruto do teu ventre. A primeira parte da Ave Maria saiu dos lábios de Isabel, repleta do Espírito Santo. Quando nós saudamos Nossa Senhora hoje, né? Ave Maria. Ave quer dizer salve. O francês diz Je vous salue Marie. Eu vos saúdo, Maria. Ave Maria. Como o anjo a saudou. Então, a primeira grandeza de Nossa Senhora, a maior de todas, era ter sido escolhida para ser a mãe de Deus. E a igreja acreditava nisso desde os primeiros séculos. Tanto é que uma das orações mais antigas que nós rezamos é aquela do século II, que os arqueólogos encontraram num pedacinho de papiro em Alexandria, no norte do Egito, onde se falava o grego, porque Alexandre Magno, o rei da Macedônia, dominou ali toda a região do Egito e criou a cidade de Alexandria, porque ele se chamava Alexandre Magno, e criou ali a maior biblioteca do mundo na época, a biblioteca de Alexandria. Então os arqueólogos encontraram um fragmento de papiro onde tinha uma oração escrita em grego, a Virgem Maria, que dizia: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, ó Santa Mãe de Deus. Não desprezeis as nossas súplicas em nossas necessidades, mas livrai-nos sempre de todos os perigos, Virgem gloriosa e bendita. Essa oração, meus irmãos, é do século, mais ou menos do ano 200, na época da perseguição romana, que vocês sabem que a perseguição romana foi até o ano 313, começou com Nero, no ano 64, foi até 313, foram 250 anos de massacre dos cristãos. Esses cristãos que escreveram esta oração eram cristãos perseguidos, porque ali na região de Alexandria, de Cartago, ali houve muitos martírios. Santa Perpétua e Santa Felicidade foram martirizadas ali no norte da África, duas jovens. E no entanto, esses cristãos que eram perseguidos diziam: debaixo da vossa proteção nos refugiamos, Santa Mãe de Deus. Está escrito em grego, Agios Theotokos, que quer dizer Santa Mãe de Deus. Theotokos, Theos, Deus, Tokos, mãe, mãe de Deus. Isso por volta do ano 200. Quando chegou no ano 430, mais ou menos, surgiu uma heresia. Um patriarca de Constantinopla chamado Nestório, homem importante, patriarca de Constantinopla, começou a dizer uma heresia: Maria não é mãe de Deus, Maria é mãe apenas do homem Jesus. Então mais ou menos ele defendia que existia dois Jesus, um Jesus homem e um Jesus Deus, e Maria era só a mãe do Jesus homem. A igreja precisou fazer um concílio ecumênico na cidade de Éfeso, no ano de 431. Eu já estive lá em Éfeso umas 3 vezes, na peregrinação dos caminhos de São Paulo. Ainda existe hoje lá esta igreja. Claro, ela está em ruínas, mas existe lá essa igreja. O Papa Paulo VI visitou esse local, porque hoje está num território que é muçulmano, a Turquia. Éfeso fica na Turquia. Mas nesse local, a igreja disse solenemente: Maria é mãe de Deus. E o povo aplaudiu, porque o povo já acreditava nisso. Nós sabemos que infelizmente nossos irmãos separados não falam mãe de Deus, falam mãe de Jesus, como se Maria não fosse mãe de Deus. É mãe de Deus. E aí vem a sua plenitude de graças. Na segunda parte da Ave Maria, o que nós rezamos? Santa Maria,
Theotokos, mãe de Deus. Porque Jesus é Deus. E aí nós dizemos: rogai por nós, pecadores. Por que nós dizemos isso? Porque a mãe de Deus tudo pode. O que a sua mãe pede que você não atende? Só se você não for um bom filho, ou só se for uma coisa ruim. Mas Nossa Senhora jamais vai pedir uma coisa ruim para Jesus. E a prova disso é as bodas de Caná. As bodas de Caná. Jesus foi a um casamento, porque ali nascia uma família, e Jesus quis restaurar o mundo a partir da família. Por isso que ele nasceu numa família. Jesus entrou na nossa história através da família. Ele não precisava ter um pai, porque foi gerado pelo Espírito Santo. Nenhum homem poderia gerar na terra o Filho de Deus encarnado, tinha que ser o próprio Espírito Santo. Por isso Maria concebeu de maneira virgem, não é? Mas esta virgindade e Maria concebida aí do Espírito Santo, sem precisar ter pai, mostra para nós que ela não precisava ter uma família. Mas Maria já estava noiva. José quis abandoná-la. O mesmo arcanjo que anunciou que ela seria mãe de Deus, em sonho fala para José: não vai embora não, o menino quer você papai dele. É engraçado, né? Na nossa vida é o pai que adota um filho, no plano de Deus é o filho que adota o pai. É uma adoção às avessas. É diferente. Não é o pai que adota um filho, é o filho que adota o pai. Eu quero, São José, fica aqui. E São José, homem justo, santo, obediente a Deus, ficou. Então surgiu a família de Nazaré. O que Jesus quis mostrar com isso para nós, gente? Ele entrou na nossa história pela família, para mostrar que a família é sagrada. É uma obra predileta de Deus. Nós temos duas famílias: a pequena família, a igreja doméstica, que é a nossa família, e temos a grande família, que é a igreja, onde nós todos somos irmãos do próprio Cristo. Então, as bodas de Caná, não era a hora ainda de Jesus fazer o milagre. Ele deixa claro: mulher, o que eu tenho a ver com isso? Eu não vim ao mundo para resolver problema de casamento. Se está faltando vinho. Nossa Senhora estava preocupada. A mãe é preocupada, né? Então ela disse para os serventes: faça o que ele mandar. Alguma coisa ele vai fazer. Eu conheço meu filho. E Jesus não teve jeito. Mandou encher 6 talhas, 100 litros cada uma, 600 litros de água. Não foi uma jarrinha de água, não. Por que 600 litros de água transformada em vinho? Há uma explicação para isso. Para o judeu, o vinho era o símbolo da alegria, alegria da festa. Para o judeu, quando um casal se unia, um homem e uma mulher, os judeus, simbolizava na terra a união de Javé com Israel. Javé, que entre todos os povos do mundo escolheu Israel para ser a sua esposa. Por isso que os profetas falam tanto, quando o povo judeu, né, prevaricava, ia adorar outros deuses. Então os profetas diziam para o povo: vocês são como uma mulher adúltera, que vão se prostituir nos lugares altos. O que era isso? Adorar os deuses que eram adorados nos lugares altos, os Aserás, os Baals, os Moloques, os deuses daqueles povos da Palestina, que eram todos povos pagãos, filisteus, amorreus, jebuseus e etc. Então Deus ficava louco quando Israel ia adorar outros deuses, porque é a mesma dor que sente o marido de ver sua esposa o traí-lo. E por isso Deus abandonava o seu povo, deixava o seu povo ir para o exílio da Assíria, deixava o seu povo ir para o exílio da Babilônia, para que aquele povo aprendesse o que é fidelidade, aprendesse que o amor exige fidelidade.
No amor não pode ter traição. Então, gente, que beleza. O vinho era a alegria da festa, porque os judeus celebravam o casamento em 7 dias. Não era só uma noite de festa, não, eram 7 noites de festa. Por isso que tinha que ter bastante vinho, era a única bebida que tinha. E Jesus faz então o milagre. E é bonito como o evangelista termina dizendo assim: ele manifestou a sua glória e os seus discípulos creram nele. Está no segundo capítulo do Evangelho de São João. Então Nossa Senhora foi aquela que fez Jesus antecipar a hora da graça. Nossa Senhora foi aquela que fez Jesus mostrar a primeira vez a sua glória divina, porque foi o primeiro milagre que ele fez. E são os milagres de Jesus que mostram a sua divindade. É por isso que nós seguimos Jesus, porque Ele é Deus. Um dia eu fazia uma pregação num colégio, e um menino perguntou para mim assim: professor, por que eu não posso seguir outra religião? Por que eu não posso ser budista, seguir lá o islamismo, o espiritismo? Eu falei: olha, eu não vou dizer para você por que você não pode seguir essas outras religiões. A gente tem que respeitar a fé e a crença de cada um. Eu vou dizer para você por que eu sou católico, e você explica aí as outras. Eu sou católico porque eu estou convencido, eu tenho certeza absoluta que o fundador da Igreja Católica é Deus. É um homem que é Deus. Agora, se você mostrar para mim que algum homem, fundador de alguma outra religião, é Deus, eu vou seguir essa outra religião com você. Se você mostrar para mim que algum homem que fundou alguma outra religião, andou sobre as águas, multiplicou pães, curou leprosos, deu ordem para os demônios, deu ordem para a morte, eu vou seguir. Esses dias eu fui à missa no dia da Páscoa, lá na minha cidade, e nós temos um bispo emérito lá, que é um grande teólogo, Dom Benedito Beni. Muitos aqui já o conhecem, ele veio aqui muitas vezes, né? Agora ele é bispo emérito. Temos o nosso querido Dom João. Mas Dom Beni começou a homilia dele na missa de Páscoa, dizendo uma frase que eu não consegui esquecer mais. Ele disse assim: os túmulos de todos os fundadores das outras religiões estão fechados, porque ele está lá dentro. O único túmulo de fundador de uma religião que está aberto é o túmulo de Jesus Cristo, porque ele não está mais ali. Dom Beni sintetizou numa frase: por que eu sou católico? Os túmulos dos fundadores de todas as outras religiões ainda estão fechados, porque ele está lá dentro. O único túmulo que está aberto, e você vai lá em Jerusalém e entra dentro do túmulo de Jesus, está aberto mesmo. Eu já entrei lá umas 10 vezes, porque ele não está mais ali, porque ele ressuscitou. Está aí. Então Jesus é Deus por causa dos seus milagres. Eu fico arrepiado quando eu vejo, por exemplo, algum padre dizendo uma homilia que não houve o milagre da multiplicação dos pães. Como não houve milagre? A exegese do texto não permite tirar outras conclusões. O Catecismo da Igreja Católica, no parágrafo 1315, diz assim: o milagre da multiplicação dos pães. Gente, ninguém pode contradizer o que a igreja ensina. É um pecado grave. Jesus é Deus, e Ele fez o seu primeiro milagre porque Nossa Senhora pediu. Não se esqueça nunca disso. Por isso que a igreja gosta daquela frase: pede à mãe que o filho atende. A gente fica constrangido de chegar diante de Deus muitas vezes por causa do nosso pecado, né? Mas diante da mãe nenhum filho tem vergonha. Diante da mãe, nem o filho que é drogado, nem o filho que é bêbado, nem o filho que matou, ele não tem medo de chegar da mãe. Por isso que a ladainha chama
auxiliadora dos cristãos, refúgio dos pecadores, né? Consoladora dos aflitos. É isso mesmo. A ladainha lauretana coloca esses títulos, Nossa Senhora, que não são coisas vazias, não. É porque ela é mãe de Deus mesmo. E tem poder. Bem, o outro dogma da Virgem Maria é que ela é imaculada. Imaculada quer dizer não teve o pecado original. E não podia ter. Santo Agostinho, que escreveu um livro sobre Nossa Senhora, lá no século IV, Santo Agostinho dizia: como que a mãe de Deus vai ser tocada pelo demônio? Vai ter pecado original? Seria uma ofensa gravíssima ao Filho que é Deus. Então Deus a preservou do pecado original. Então a gente sabe que um Papa Pio IX, no ano de 1854, proclamou solenemente no Vaticano, tinha mais de 1 milhão de pessoas na Praça de São Pedro. O Papa proclamou: Maria foi concebida sem o pecado original. Dogma de fé. Não teve o pecado original e não teve pecados pessoais também. Imaculada. Que coisa bonita. 4 anos depois, 1858, Nossa Senhora começou a aparecer lá na França, para uma menininha, Bernadette Soubirous, 10 anos, nem falava o francês direito, falava um dialeto da região. E Nossa Senhora apareceu para ela e disse: olha, eu quero que você vá lá pedir para o padre, ali na região de Lourdes, ali, Padre Pei Morali, que ele construa uma capela aqui, porque daqui eu quero distribuir as minhas bênçãos. Nossa Senhora ama uma capela, viu? Quem quiser agradar Nossa Senhora, faça uma capela. Por que ela pede uma capela? Porque ela sabe que quando tem capela, o povo vem rezar. Quando o povo vem rezar, ela abençoa. Por isso que ela ama uma capela. Por isso que nós temos grandes santuários marianos que começaram com uma capelinha. Aparecida começou com uma capelinha, Lourdes começou com uma capelinha, Fátima começou com uma capelinha. Hoje são basílicas enormes, mas começaram numa capelinha. Então, Nossa Senhora apareceu para a menina e pediu que ela pedisse ao padre. Ela foi falar com o padre e o padre disse: o quê? Uma mulher está aparecendo para você, pedindo para eu construir uma capela lá. Diga para essa mulher se apresentar primeiro. Diga qual é o nome dela. Bernadette, coitadinha, humilde, simples, pastorinha. Voltou lá e disse para Nossa Senhora, numa outra aparição: olha, o padre quer saber seu nome. Aí ela disse para Bernadette: na última aparição eu vou dizer para você o meu nome. E foi na última aparição, dia 25 de março, que é o dia da anunciação do anjo a ela, né? Ela disse para Bernadette: diga ao padre o meu nome. Bernadette pensou que ela fosse dizer: eu sou Maria, eu sou a mãe de Jesus. Ela disse: Je suis l'Immaculée Conception. Eu sou a Imaculada Conceição. Falou em francês para Bernadette. Veja, ela não usou o nome dela, ela usou o dogma que o Papa tinha proclamado 4 anos antes. Ela desceu do céu para dizer: o Papa não erra, e para dizer: eu sou de fato imaculada, não tive o pecado original. Que beleza, gente. Bernadette não sabia o que era aquilo, Je suis l'Immaculée Conception, porque a biografia dela diz que ela não falava nem o francês direito. Então ela foi andando até a casa do padre, repetindo, para não esquecer: Je suis l'Immaculée Conception, Je suis l'Immaculée Conception. Quando chegou na casa do padre, ela disse: padre, esse é o nome da mulher que está querendo a capela. Aí as pernas do padre bambearam, né? Porque o padre sabia que aquela menina não tinha condição de inventar isso. O padre sabia que 4 anos antes o Papa tinha proclamado o dogma da Imaculada. Para encurtar a história, o padre aceitou, o bispo acreditou, e nós temos lá em Lourdes hoje um dos maiores santuários marianos do mundo. E com todas aquelas graças e bênçãos. E Nossa Senhora ainda deixou um sinal especial. Mandou que Bernadette cavasse o chão, porque do chão ia nascer um rio, um riacho de águas abençoadas
para curar quem fosse ali. E Lourdes está cheio de milagres, atestados pela medicina, não é pela igreja, atestado por médicos que diziam não tinha cura. E foi curado. Eu vou contar um milagre, rapidinho. Teve uma moça que foi levada quase que à morte em Lourdes. Ela já estava desenganada, mas ela pediu para os pais: me levem a Lourdes. Os pais a levaram numa padiola. E quando ela estava lá, passou um cardeal com o Santíssimo dando a bênção para os doentes, um por um. E quando passou por ela, deu a bênção para ela, e ela não se sentiu curada. Diz que ela gritou com toda a força que ela tinha: Jesus, você não me curou, eu vou contar para sua mãe. O cardeal escutou aquilo, voltou, emocionado, e deu a bênção a ela de novo. Quando deu a bênção a ela de novo, essa mulher levantou da maca, ficou de pé curada. Isso está narrado nos milagres de Lourdes. Vejam, gente, Nossa Senhora veio trazer um sinal do céu. Esse sinal está aí até hoje, para nós em Lourdes. Eu sou a Imaculada Conceição. Terceiro sinal, terceiro dogma que a igreja ensina: Maria sempre virgem. Santo Agostinho dizia, olha, Santo Agostinho, hein, lá no século 3, 4, virgem antes do parto, durante o parto e depois do parto. Interessante, por que Deus quis mantê-la virgem, mesmo na concepção, mesmo no parto e depois do parto? A igreja sempre acreditou nisso. Isso foi proclamado por um papa na cidade italiana de Capua. Inclusive em 1992, o Papa João Paulo II voltou a Capua e disse: não tentem entender essa virgindade perpétua de Maria pela biologia, pela medicina, porque não tem explicação, é milagre. Bom, o profeta já tinha anunciado, Isaías 7,14: eis que uma virgem conceberá e dará à luz um filho, seu nome será Emanuel, Deus conosco. Por que Deus quis essa virgem? Porque Deus quis deixar um sinal de quem era a mulher, da onde ia nascer o Filho de Deus. Então o profeta diz, é um sinal. Mas como é que pode uma mulher dar à luz e continuar virgem? É difícil para nós, para Deus é brincadeira. Um grande santo de Alexandria, São Cirilo de Alexandria, fez uma comparação muito bonita. Ele disse assim: a luz não atravessa o vidro de um lado para o outro sem quebrar o vidro? Por que o verbo não pôde entrar e sair do ventre da mãe sem rasgar as paredes? É fácil para Deus. Isso não quer dizer que a maternidade normal seja uma coisa de segunda categoria, não. Deus apenas quis deixar para nós um sinal. Santo Agostinho dizia assim: para aquele que é extraordinário, Jesus, todos os fatos são excepcionais. Tudo na vida de Jesus é diferente, porque ele não é apenas homem, ele é um homem que é Deus. Então a concepção é diferente, o nascimento é diferente. Depois do parto, Maria continuou virgem. Mas os tais irmãos de Jesus que aparecem lá no Evangelho de São Mateus, capítulo 13, né? A igreja entendeu isso desde os primeiros séculos. Não eram irmãos de sangue, eram parentes próximos, porque o hebraico não tinha palavras, todas as palavras, não tinha a palavra primo. Então, para todos os parentes próximos, usava irmãos. Você vai ver lá Abraão e Ló sendo chamados de irmãos, e não é, Ló era sobrinho de Abraão. Então a palavra irmão é uma palavra muito gostosa, muito querida. Nós nos chamamos de irmãos, mesmo sem ter o próprio sangue. E tem uma explicação muito interessante que eu li num dos livros, que é o seguinte: um escritor judeu do século II, eu li isto numa das revistas de Dom Estevão Bittencourt.
Um escritor judeu do século II, chamado Esegipo, ele é citado numa obra de Santo Irineu, Adversus hereges, contra os hereges, que é mais ou menos do ano 170. Santo Irineu cita Esegipo dizendo o seguinte, que Esegipo escreveu que aquele discípulo Cleófas, discípulo de Emaús, daqueles dois discípulos que caminharam com Jesus, um deles se chamava Cleófas, era irmão de São José. E Cleófas tinha 4 filhos, onde 3 eram evangelistas, eram apóstolos: Tiago menor, Simão menor, Judas Tadeu. E tinha mais um quarto que não era apóstolo, que se chamava José. São os 4 que aparecem em Mateus 13. Ora, se esses 3 apóstolos eram filhos de Cleófas, e Cleófas era irmão de José, e Jesus era filho de José, então eram primos de Jesus. Como o hebraico não tem a palavra primo, o escritor colocou irmãos, porque o evangelho de Mateus foi escrito em hebraico. Está aí a explicação. E tem muitas outras explicações. Por exemplo, você não vai encontrar em nenhum dos 4 evangelhos alguém que seja chamado de o filho de Maria, a não ser Jesus. Pode procurar. Você procura nos 4 evangelhos, você não vai encontrar uma expressão de fulano de tal, filho de Maria. Só Jesus, filho de Maria, a mãe de Jesus. Aparece a expressão, a mãe de Jesus, para Nossa Senhora. Então a igreja não tem dúvida. Aos pés da cruz, Jesus entrega a sua mãe para João. Ora, se Maria tivesse outros filhos, Jesus entregaria Maria para os seus irmãos de sangue? Lógico. Então esse é um outro dogma, a virgindade perpétua de Maria. Repare que todos os documentos chamam de a Virgem Maria, a Virgem Maria. Todos os santos padres, santos doutores se referem a ela como a Virgem Maria. Bem, o quarto dogma da Assunção de Nossa Senhora ao céu. Foi levada ao céu de corpo e de alma. A igreja sempre acreditou nisso. Mas um Papa, para tirar todas as dúvidas, o Papa Pio XII, em 1950, o Papa, numa bula pontifícia, Inefabilis Deus, e também foi uma bula da Imaculada Conceição, não é? O Papa disse exatamente isso. A Virgem Maria, Mãe de Deus, ele fala isso, a Virgem Maria, Mãe de Deus Imaculada. Ele cita os 3 primeiros dogmas na proclamação da fé. Ao término da sua vida terrena, foi levada ao céu de corpo e de alma. É a única criatura humana que a igreja garante que já ressuscitou, além de Jesus. Entende? Todos os outros santos, inclusive São José, estão no céu com a alma. O corpo está na terra. O sepulcro está fechado, esperando a ressurreição do último dia. Mas Maria não. Maria é dogma de fé, que a igreja sempre acreditou que foi levada para o céu de corpo e de alma. É bonito, gente. Lá na Terra Santa tem uma igreja, a Basílica de Nazaré, onde o anjo anunciou a Virgem Maria, né? E nessa basílica muito bonita, estão colocadas nas paredes da basílica as imagens de Nossa Senhora, que aparecem no mundo inteiro. Então tem lá Nossa Senhora de Fátima, Nossa Senhora de Lourdes, Nossa Senhora Aparecida. E um dia eu fiquei olhando aquelas imagens de Nossa Senhora e digo, mas que coisa interessante. No México, Nossa Senhora aparece em forma de uma índia. A Índia. Em Lourdes aparece como uma francesinha. Lá em Medjugorje aparece de cabelinhos louros e de olhos azuis. Porque as moças lá são assim. Então que coisa interessante. Ela toma um aspecto do povo onde ela aparece. E por que ela pode fazer isso?
Porque o corpo ressuscitado tem esse poder de mudar de feição. Jesus ressuscitado caminhou com os 2 discípulos dele de Emaús, e eles não conheceram. Certamente por quê? Porque Jesus apareceu numa aparência diferente. O corpo ressuscitado não está mais sujeito ao tempo, ao espaço e a outras coisas. É diferente. Então Nossa Senhora aparece com feições diferentes. É interessante isso, porque seu corpo realmente já ressuscitou. E a ressurreição de Nossa Senhora e a sua assunção ao céu, foi levada ao céu, significa a nós o quê? O nosso destino, a nossa meta. A mãe foi na frente para preparar um lugar para os filhos. Esse é o sentido belíssimo da assunção. Nós também um dia vamos subir ao céu com ela, participar dessa glória de Deus com ela. Que beleza, gente. Vocês sabem que a festa da Assunção de Nossa Senhora, oficialmente, é no dia 15 de agosto. 15 de agosto. No Brasil, a Santa Sé autorizou que a festa seja colocada no domingo seguinte. Várias festas foram autorizadas a serem celebradas no domingo seguinte. Por exemplo, São Pedro e São Paulo, que é 29 de junho, passa para o domingo, né? Para que o povo possa participar melhor. Mas o dia oficial é 15 de agosto. E aí tem um detalhe interessante: 7 dias depois, 22 de agosto, a igreja celebra uma outra festa litúrgica importantíssima, Nossa Senhora Rainha do Céu e da Terra. É uma festa que poucas pessoas dão importância para ela e parece que esquecem. Não pode esquecer. É porque cai num dia de semana normalmente, né? Mas Nossa Senhora Rainha é aquilo que nós contemplamos no 5º mistério glorioso, coroada no céu pela Santíssima Trindade como Rainha do céu e da terra. Gente, que poder Deus deu a Nossa Senhora. Os santos doutores dizem: abaixo de Deus, o cetro foi dado a Maria. Acho que vocês já viram a imagem de Nossa Senhora Auxiliadora, por exemplo, que ela segura um cetro, né? Aquele cetro significa o quê? Poder real, rainha. Não é algo simbólico, apenas psicológico, tradicional. Não, Nossa Senhora tem poder. É por isso que a ladainha diz: Rainha dos anjos, Rainha dos santos, Rainha dos patriarcas, Rainha dos profetas, Rainha dos inocentes, Rainha do céu e da terra. Maria dá ordem aos anjos. Existe uma oração belíssima do Papa São Pio X, chamada Augusta Rainha do Céu. Ele diz: Augusta Rainha do Céu, né? Mandai os seus anjos à terra para nos defender dos espíritos malignos que andam pelo mundo para perder as almas. Mande Nossa Senhora, São Miguel Arcanjo, que nos defenda nos combates. Ela é Rainha dos anjos, Rainha dos santos. Alguém fez uma historinha interessante, não é verdade, mas traz um ensinamento interessante para a gente. Alguém um dia me contou que uma pessoa muito devota de São José fez um pacto com São José. São José, vamos combinar o seguinte: eu serei seu devoto aqui na terra, toda quarta-feira, que é o dia dedicado a São José, não é? Eu vou acender uma vela para o Senhor, para a sua glória no céu, e quando eu chegar lá, o Senhor vai dar um jeito de eu entrar entrar no céu. É um pacto. E disse: São José topou, tá bem. E aí o rapaz morreu e foi para o céu. Chegou lá, São Pedro na porta do céu: não vai entrar não, você vai pagar umas penas ainda lá no purgatório, porque não, chama São José, chama São José, que eu fiz um pacto com ele. E São Pedro chamou São José: aí José,
Aí o rapaz: São José, o senhor não disse que eu ia entrar? Você vai entrar. Aí São Pedro: não vai entrar. Aí São José disse: então eu vou embora do céu, São Pedro. Eu vou embora do céu porque eu empenhei minha palavra com ele. Ele cumpriu a parte dele, eu tenho que cumprir a minha. Não pode, a chave do céu é minha. Aí São José: então eu vou embora. Pode ir, José. Só que tem uma coisa, São Pedro: eu vou levar tudo que é meu. Leve. Maria, venha. E Maria vai levar tudo que é dela. Vem os anjos, vem os santos, vem os patriarcas, vem os profetas. Para. São Pedro: para, deixa o homem entrar. Deixa o homem entrar, senão o céu vai ficar vazio. Deixa o homem entrar, senão o céu vai ficar vazio. Gente, Nossa Senhora, São José, os santos, põe a gente dentro do céu. Isso não é brincadeira, gente. Isso é verdade. Eu gostaria de ter tempo aqui para contar todas as maravilhas que Nossa Senhora já fez nas nossas vidas e na vida da igreja, principalmente na vida da igreja. No meio do Concílio Vaticano II, o Papa Paulo VI proclamou solenemente Maria Mater Ecclesiae, a mãe da igreja. E Jesus deu Maria para ser nossa mãe, para cuidar de você. Assim como você tem uma mãe material que deu mamar para você no seu seio, deu remedinho para você, passou a noite em clara com você, você precisa de uma mãe espiritual que gere agora você para o céu. A primeira mãe prepara a gente para a terra, também para o céu, né? Mas Nossa Senhora prepara a gente para o céu. É mãe espiritual. Gente, não é à toa que Jesus, na hora da morte, Ele já tinha dado a nós tudo. A sua vida, o seu sangue, o seu sofrimento, as suas chagas. Ele viu ali ainda a sua mãe. Ele disse: vou dar também a minha mãe. Filho, eis aí a tua mãe. Mãe, eis aí o teu filho. Gente, seria uma ingratidão a gente não receber Maria como nossa mãe. Você teria coragem de dizer para Jesus aos pés da cruz: não quero sua mãe para minha mãe? Pelo amor de Deus. Seria pior do que aquela estocada da lança no coração de Jesus. E mãe da igreja. Gente, nós celebramos o 13 de maio. Eu fiz questão de fazer um programa inteiro, Escola da Fé, sobre o 13 de maio. Por quê? Porque o 13 de maio foi toda a revelação do que ia acontecer com a igreja no século XX. O comunismo terrível, que arrasou com o mundo no século XX. E Nossa Senhora disse isso: se o Papa não consagrar o mundo ao meu sagrado coração imaculado, a Rússia vai espalhar as suas desgraças pelo mundo. E como espalhou? A Rússia invadiu todos aqueles países satélites: Hungria, Polônia, Tchecoslováquia, Bulgária, Romênia, Alemanha Oriental. Colocaram um muro de Berlim, o muro da vergonha, separando os países comunistas do Ocidente. Mas Nossa Senhora disse: por fim meu coração vai triunfar. E a KGB russa quis matar o Papa João Paulo II no dia 13 de maio de 1981, no dia de Nossa Senhora de Fátima. E o Papa João Paulo II depois disse, lá na clínica Gemelli, na Itália, disse para os bispos da Itália que foram visitá-lo, ele disse: uma bala puxou o gatilho para me matar, mas teve uma outra mão que me defendeu. Uma mão puxou um gatilho, mas uma outra mão me defendeu. A mão da Virgem Maria. O Papa tinha lido e tinha se consagrado a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort, né? No Tratado de Verdadeira Devoção à Virgem Santíssima, que o Papa disse que foi o livro que clareou na cabeça dele a devoção à Virgem Maria. Tanto é que ele consagrou o seu pontificado à Virgem Maria: totus tuus, Maria, totus tuus, todo teu. Que coisa impressionante, gente. Aquele atentado do Papa foi um atentado a queima-roupa.
aquele turco Aliáguida, que foi contratado pela polícia secreta da Rússia para matar o Papa. E eu digo isso por quê? Porque o relatório da polícia italiana, quando concluiu, o relatório da polícia italiana foi quem disse: quem quis matar o Papa João Paulo II foi a KGB russa. Porque sabia que o Papa João Paulo II, através da Polônia, ele ia fazer um trabalho de alterar o comunismo. Não só alterou, como desabou o comunismo em 1989. E hoje a Rússia volta ao cristianismo. Todas as igrejas foram fechadas, milhares de padres foram mortos. Quem já leu o livro negro do comunismo, de Stéphane Courtois, é um francês que, com mais 5 colegas ex-comunistas, escreveram um livro de mais de 1000 páginas, contando os horrores que o comunismo fez, que Nossa Senhora avisou. Mataram 100 milhões de pessoas, 100 milhões. O nazismo matou 20 milhões. A primeira grande guerra mundial matou 5, 10 milhões. A segunda guerra matou 50. O comunismo matou 100 milhões. Só o senhor Stalin, na fome que ele implantou na Ucrânia, ele matou cerca de 30 milhões de pessoas. Então Nossa Senhora apareceu em Fátima para dizer: a igreja, o mundo tem que ser consagrado ao meu Sagrado Coração. E o Papa João Paulo II consagrou, 1984. Está no documento do Vaticano, que explica o terceiro segredo de Fátima. Só você entrar no site do Vaticano, quando o Papa João Paulo II, no ano 2000, exatamente no dia 13 de maio do ano 2000, Papa João Paulo II mandou que o cardeal Sodano, em Fátima, explicasse o tão misterioso terceiro segredo de Fátima. O que era o terceiro segredo de Fátima? Resumindo, disse o cardeal Ratzinger, depois Papa Bento XVI, que fez a explicação. E ele mostrou para a irmã Lúcia. E a irmã Lúcia disse: é isso mesmo. E o cardeal disse: é todo o tormento que o materialismo, o comunismo, o ateu vai fazer para tentar destruir a igreja no século XX. E um papa tentarão matar até o papa, mas por fim o meu coração triunfará, e triunfou, graças a Deus. Gente, eu poderia ficar aqui contando a vocês muitas coisas. Eu fiz a minha consagração pessoal a Nossa Senhora pelo método de São Luís de Montfort há 20 anos atrás. Depois que eu fiz essa consagração, eu escrevi um livro, A Mulher do Apocalipse. Me deu um desejo, me deu uma inspiração de escrever esse livro. Esse livro é mais ou menos essa palestra que eu estou dando aqui hoje, As Glórias de Maria, muito baseado nas Glórias de Maria de Santo Afonso de Ligório, doutor da igreja, muito baseado em São Luís de Montfort, no catecismo da igreja, nos documentos dos papas, nas encíclicas marianas. 7 dias depois que eu escrevi esse livro, eu sofri um atentado, eu sofri um acidente de carro, que eu não morri porque Nossa Senhora não deixou. Eu tenho convicção plena disso. Plena. Era uma segunda-feira. No domingo eu tinha participado de um encontro de jovens, o Maranatá, onde nós demos um tercinho branquinho para cada uma das meninas. Sobrou um tercinho, eu estava com esse tercinho na mão, rezando esse tercinho, e era 6 horas da tarde, eu passava aqui em frente à cidade de Guaratinguetá. O trânsito na Dutra parou repentinamente, chovendo muito, um caminhão tombou lá na frente, e um caminhão me pegou por trás, deu uma batida tão violenta no meu carro, que o banco quebrou e eu fiquei deitado. O carro rodou, ele me pegou pela frente, saiu me impressionando nos outros carros, o carro deu perda total, absoluta. Quando as pessoas conseguiram me tirar de dentro do carro, um rapaz me perguntou: como é que o senhor está vivo? Eu mostrei pelo tercinho na minha mão. Foi a minha resposta para ele. Mostrei o terço na minha mão. Eu me lembrei de uma frase de São João Maria Vianney,
o Curadars. O Curadars um dia estava atendendo confissões e o sacristão chegou correndo para ele e disse: Santo Cura, o seu quarto está pegando fogo. Ele disse: vá lá, apague você, eu não vou sair daqui não. O demônio não consegue pegar o pássaro que está queimando a gaiolinha dele. Deixa queimar. Ele não conseguiu me pegar, destruiu a minha gaiolinha, o meu carrinho branco. Era um Golzinho 1000 que eu tinha, novinho. Não tinha nem feito seguro desse carro ainda. Perdi o carro. Deu perda total, absoluta. Mas que coisa interessante. No dia seguinte, a polícia rodoviária tinha me dito: você vai no dia seguinte fazer o boletim de ocorrência aqui na delegacia de Guaratinguetá. E eu fui. Quando eu entrei na sala do delegado, lá para fazer o boletim de ocorrência, tinha um senhor sentado na poltrona. Ele levantou e veio falar comigo. E ele disse: eu estou aqui para fazer o BO também. Eu disse: que BO? Ele disse: eu sou o motorista do caminhão que bateu no teu carro. O senhor me desculpe, o senhor me perdoe, um homem bom. Eu juntei no freio com tudo, mas estava chovendo pesado, meu caminhão estava com 20 toneladas de carga. Não teve jeito. Era um Mercedes azul, eu vi. Quando ele me pegou pela segunda vez, eu vi o caminhão, eu e uma imagenzinha de Nossa Senhora, de um adesivo que eu tinha pregado no vidro, abaixo do espelho retrovisor. Sabe por que eu preguei essa imagem aí? É outro detalhe interessante. Eu vou terminar a palestra contando isso. Eu era diretor aqui da Faculdade de Engenharia, o campus da USP aqui em Lorena. Eu ia saindo da faculdade um dia, e o porteiro da faculdade, me lembro até o nome dele, é Arnaud, um pernambucano pequenininho assim, disse: professor, há 20 anos atrás, foi em 1994, o Arnaud disse assim: professor, a minha esposa pediu para entregar esse adesivo para o senhor, porque ela assiste o teu programa na Rádio Canção Nova, não tinha televisão ainda, e ela ouviu o senhor falar do adesivo de Nossa Senhora, então ela mandou esse adesivo para o senhor. Eu fiquei tão impressionado que eu atravessei a portaria, parei o carro, tirei o plástico, preguei o adesivo embaixo do espelho retrovisor. E eu falei para o Arnaud: Arnaud, diga à tua esposa que Nossa Senhora vai aqui na minha frente. Uma semana depois eu sofri esse acidente, e no asfalto da Dutra ficou todo o vidro da frente do carro estilhaçado, e Nossa Senhora ali olhando para mim. Quando meu filho mais velho chegou, disse: pai, é a prova do milagre. Eu disse: é, Mateus, é a prova do milagre. Nossa Senhora salvou a minha vida. É mãe nossa, é mãe da igreja, é rainha do céu e da terra. CançãoNovaPlay.com. Assine já!